preciso ser todo poderoso. Aliás, é preciso ser muito poderoso para se dobrar às suas próprias criaturas. Quando você vê a história e você lê a história dos deuses gregos, e você vê que aqueles deuses da Grécia, eles têm uma natureza que se parece muito com a natureza do homem. São vingativos, eles têm ódio, eles se vingam, eles subjugam, eles obrigam. A palavra do Senhor diz que Jesus, abriu mão da sua glória e se tornou como um de nós. Mas além de se tornar um como nós, ele se tornou nosso servo. Mas além de se tornar nosso servo, ele desce mais na humilhação e morre numa cruz. Eu fico pensando sobre essas coisas e digo, tem que ser todo poderoso para fazer isso. Tem que ter todo o poder para abaixar e descer e se tornar como uma de suas criaturas e servir as suas criaturas. Nós homens não somos assim. Nós gostamos de exercer poder. Nós gostamos de exercer autoridade. Ele, sendo Deus, sendo tudo, se fez nada. Sendo o Senhor do universo, conhece toda a nossa estrutura e se tornou um servo de todos nós. Que coisa incompreensível é a obra da cruz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Como podemos compreender isso? Somente pela revelação do Espírito Santo. Nessa manhã, irmãos, eu queria entrar por um outro caminho aqui, que eu considero que seja importante e que esteja associado a tudo que nós estamos falando aqui. Eu queria falar um pouco nessa manhã sobre o cuidado que nós devemos ter com a rebelião, com a rebeldia. O cuidado que devemos ter com o coração rebelde e como Satanás planta suas sementes no coração do homem e estraga o coração do homem e torna ele um inimigo de Deus. Deus não tem problema com homens pecadores. Deus não tem problema com aqueles que se estragam e caem às vezes e se enlameiam todo. Deus não tem problema com esse tipo de homem. Mas com o soberbo, com o altivo, esse Deus bate de frente com ele. O pecador miserável que caiu, qualquer um de nós aqui pode se esbagaçar todo. Mas quando Deus encontra um rebelde, é uma afronta à sua glória e à sua soberania. Porque Ele é o Senhor soberano do universo. Aleluia. Merece todo o temor, todo o respeito e toda a glória. E nós precisamos ter cuidado, porque a rebelião nasceu no coração de Satanás e foi plantada como uma semente que germina muito rapidamente no coração do homem. Queria partir desse ponto, a partir de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo de 12 a 16. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que aos seus cativos não deixava ir para as suas casas?
Toda rebelião, irmãos, tem origem no coração de Satanás e é alimentada por ele no coração dos homens. Toda rebeldia e rebelião tem origem no coração de Satanás. O desejo de ser, a independência, a incapacidade de se deixar guiar, tem uma fonte maligna e diabólica que não tem nada a ver com o nosso amado Jesus. Todo esse desejo de independência, de andar sozinho, essa incapacidade que temos às vezes de nos deixarmos guiar, de sermos tocados, tem uma origem, e essa origem é maligna e diabólica. Foi plantada por Satanás no coração do homem. Isso em todas as esferas da sociedade humana. O homem nasce com uma semente de rebelião no seu coração. Os homens e mulheres rebeldes têm sido instrumento de muita destruição e contaminação na casa de Deus. Pessoas que ignoram os governos estabelecidos por Deus e andam segundo os seus próprios corações. Essas pessoas causam muitos males na obra de Deus. Basta você olhar para a história, desde os tempos de Israel, da fundação de Israel, entrando pela fundação da igreja. Homens rebeldes, pessoas de coração duros e insensíveis, pessoas que têm dificuldade de se colocar debaixo, de acatar direção, de serem dirigidos, que têm a incapacidade de ser guiado por conselhos, ou até mesmo pela orientação da palavra. Essas pessoas não somente têm os seus corações contaminados, como os rebeldes não conseguem viver sozinhos. O rebelde, ele procura aliados e ele sempre encontra no meio da igreja os insatisfeitos. Ele sempre acha no meio da igreja aqueles que vai comungar com suas ideias e com os seus pensamentos. E é por esse caminho aqui que eu gostaria de andar com vocês nessa manhã, para que Deus possa vacinar o nosso coração e nos proteger dessa semente maligna e proteger a sua igreja, que tem sido tão solapada nesses dias por gente egoísta e cheias de si mesmo. Eu queria ler aqui um texto com vocês. Não vou ler não, vou citar que vocês já conhecem. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Duas características em Jesus. Ele esvaziou-se de sua divindade e na sua humanidade ele se humilhou. Quem esvaziou Jesus? Ele mesmo. Mas esvaziou-se a si mesmo. Mas estando na forma de homem, ele continua se humilhando. E ele continua se esvaziando. Muitos de nós pensamos que o esvaziamento de Jesus foi apenas quando ele desceu da sua glória e encarnou e se tornou homem. Se você pegar apenas o Evangelho de João, você vai encontrar várias vezes Jesus dizendo: as obras que eu faço não são minhas, mas do Pai. As palavras que eu vos digo não são minhas, mas do Pai. O Pai é maior do que eu. Durante toda a sua caminhada sobre a terra, Jesus não somente se esvaziou na sua divindade e se tornou homem, mas como homem, ele continua se esvaziando. A todo momento, ele transmitia a glória para o Pai. E ele dizia que ele não era coisa alguma. Quando chamaram ele de bom, ele disse: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Durante toda a sua caminhada, ele está se esvaziando. Você encontra Jesus prostrado como um escravo, cingido apenas com uma toalha, lavando os pés dos seus discípulos.
Em Marcos 10, 45, ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a natureza do nosso Cristo. Ele esvaziou-se de sua divindade e humilhou-se na sua humanidade. Satanás jamais se esvaziou, jamais se humilhou ou quebrantou-se, nem quando tinha resplendor, nem quando foi deposto. Lá no céu, quando ele estava lá, e pelo que nós lemos no relato bíblico, ele era um anjo ímpar, não havia igual, cheio de beleza e de formosura, dotado por Deus de uma beleza e de uma formosura e de uma sabedoria incomum. Então ele olha para si mesmo e diz: eu subirei aos céus, eu colocarei o meu trono acima das estrelas, ficarei no mais alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele é precipitado por terra e deposto da sua glória, ele também não se humilha. Ele vai ao Filho de Deus encarnado e chega lá para Jesus, mostra todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele não se humilha, nem quando ele estava lá, nem quando ele foi deposto, porque essa é a essência do coração de Satanás. Nunca se dobra, nunca se rende. Ele quer ser o que ele não pode ser. Que contraste entre Satanás e a pessoa de Jesus. Mas essa semente maligna e diabólica é plantada no coração do homem. E os estragos vão acontecendo porque nós, sem percebermos, ou às vezes conscientemente, por causa do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa soberba, nós deixamos que essa semente cresça e germine no nosso coração. E vocês podem observar que o que a palavra diz aqui acerca da queda dele, todos os que te veem, todos os que te contemplam, meneiam a cabeça e dizem: é este o homem que debilitava as nações? Porque todo rebelde certamente acabará num estado de vergonha e humilhação, assim como aconteceu com Satanás. Não existe uma guerra. Às vezes eu fico olhando no meio evangélico e eles colocam como se houvesse uma guerra de igual para igual entre Deus e Satanás. Como se Deus estivesse guerreando com Satanás de igual para igual. A liberdade que Satanás tem é a liberdade de boi dentro do curral. Ele só faz o que Deus quer e o que Deus permite, porque só tem um soberano no universo, que governa sobre tudo e sobre todos. E todo o trabalho dele é debaixo desse governo de Deus. Se ele ofereceu a Jesus, é porque Deus permitiu que ele tivesse. Mas esse orgulho do coração de Satanás levou ele a jamais se humilhar. Jesus se esvazia de sua divindade e se humilha na sua humanidade. Satanás, nem quando ele tinha, nem depois que ele foi deposto, jamais ele se humilhou. Essa semente, irmãos, que deixa um homem endurecido, que mantém um homem de pé, que o homem fica inteiro. Sabe aquelas pessoas que você vai e ela não se dobra. Deus fala e ela não se dobra. Deus quebra e ela não se dobra. E parece que alguns vão chegar aos fins de fato, onde Deus não terá outro caminho a não ser matá-los, por causa da sua rebelião. Lá em Mateus 16, Jesus disse assim: quem cair sobre essa pedra será feito em pedaços, mas sobre quem ela cair será reduzida a pó. O cara escolhe. Escolhe o que é que você quer. Quer cair sobre ela ou quer que ela caia sobre você? Você cair sobre ela, talvez vai ficar em pedaços, mas pode ser restaurado. Mas se ela cair sobre você, será reduzido a pó. Não sobrará absolutamente nada. Satanás estabeleceu um princípio
que é algo tão sutil, irmãos, no coração do homem, que uma pessoa pode citar e dizer que acredita em toda a Bíblia, e em princípio ela está com Satanás na rebelião. Pode dizer que acredita em tudo isso aqui, repetir tudo isso aqui, mas o princípio que operar no coração dela é a operação da rebelião de Satanás. Tem muita gente que repete tudo que nós cremos. Eu já preguei para pessoas, cristãs inclusive, que disse assim: olha, é isso mesmo aí que vocês estão falando, mas isso não dá para mim. Irmãos, ele acredita que é isso mesmo, mas o seu coração rebelde não o deixa submeter-se a Deus, não o deixa se render a Deus. Não, é isso mesmo, isso aí que você está falando é pura verdade, mas para mim não dá. Deixa eu manter-me aqui na minha religião, da forma que eu estou. Você pode estar com Deus, acreditando na sua palavra, e em princípio está alinhado com o coração de Satanás. Nós precisamos ter muito cuidado com esses tipos de comportamento. E eu queria que a gente explorasse aqui, abrindo a palavra do Senhor aí em Gênesis, no capítulo 3, algumas das artimanhas que Satanás semeia no coração do homem e como ele age para descredibilizar a doutrina, descredibilizar aqueles que estão à frente da obra. Gênesis capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás usou uma estratégia muito simples. Ele primeiro atacou e ataca a doutrina, ataca a palavra de Deus. É certo que vocês não vão morrer. Eu não sei se vocês já viram pessoas que ouvem a palavra de Deus absoluta. Quando a palavra de Deus é absoluta, quando aquela palavra vem como doutrina, ela é inquestionável. E tem gente que diz assim: ah, mas não é bem assim não. Já viram isso? Ou senão ele diz assim: ah, mas eu não entendo assim não. Satanás, a primeira coisa que ele fez para iludir Eva, ele tenta descredibilizar a palavra de Deus, a doutrina. O que Deus falou, Deus disse: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Satanás chega para ela e disse: não, é certo, mas é certo que você não vai morrer. É certíssimo que você não vai morrer. Então ele ataca, em primeiro lugar, a doutrina. O que ele disse não é verdade. Ele tenta descredibilizar a palavra. Quantas pessoas você encontra no meio da igreja que está aqui, ouve a palavra, o seu coração é rebelde, o seu coração é endurecido, ele não quer se submeter a Deus, ele não quer se render, ele quer continuar na sua própria vida, e ao ouvir a palavra absoluta de Deus, ele diz assim: mas não é bem assim. Isso aí está muito radical. Ele tenta descredibilizar o peso dessa palavra, assim como Satanás fez com Eva lá no Jardim do Éden. O rebelde precisa tirar o peso da palavra de Deus para, então, para estabelecer a sua vontade e o seu ponto de vista. Todo rebelde, ele precisa tirar o peso dessa palavra. Você coloca uma palavra que é absoluta, e aí ele diz: não é bem assim. Mas só que ele não diz para você. Muitas vezes ele vai dizer para outros. Porque o rebelde não consegue ser rebelde sozinho. A solidão não faz parte da vida do rebelde. Ele quer aliados para que estejam com ele, corroborando o que ele está fazendo. Então não é bem assim. Usa a palavra para distorcer uma verdade absoluta. Pega aquela verdade absoluta e distorce. E como a gente vê isso no meio da igreja? Então uma das primeiras iniciativas de Satanás é tentar descredibilizar a palavra de Deus. Muitos fazem isso dentro da igreja, dentro do casamento.
quantas esposas descredibiliza a autoridade do seu marido dentro de casa perante os filhos? Faz críticas ao marido, diz uma ordem que ele disse lá nos bastidores. Tudo isso perante os filhos. Vai tirando o peso daquilo que é absoluto. Vai destruindo aquilo que o Senhor colocou como algo absoluto. Uns fazem isso abertamente. Outros brincam para tirar o peso da verdade que foi ensinada pelos pastores. Mas você vê que uma simples brincadeira, às vezes, de algo que é dito com seriedade, tira o peso de uma verdade. Por causa de corações rebeldes. Nós temos que ter cuidado para discernir que a palavra de Deus é absoluta para nós. E que nós devemos ter cuidado com o espírito rebelde. Porque esse espírito rebelde afasta Deus de nós. Aliás, põe Deus contra nós. No Salmo 138, o salmista diz que ao rebelde, ao soberbo, ele conhece de longe. Ele nem se aproxima do soberbo, do altivo, do orgulhoso. Ao soberbo, ele conhece de longe. Não é bem assim. Atacam, enfraquecem a doutrina, pois estão alinhados com um princípio satânico. Não se sujeitar, ser autossuficiente, é preciso se ter cuidado. Nós precisamos que Deus nos dê um coração simples. Sabe, às vezes eu lamento que com o passar dos anos a gente acaba perdendo aquela simplicidade. Você ouve a palavra do Senhor e você sai dali correndo, poxa, eu preciso praticar isso. Você sai do encontro desse, ouve uma palavra e você vai esperar aquele momento que você vai sentar lá no seu cantinho para repassar os textos, ler. Nós vamos ficando tão sabidos que às vezes tomamos um caminho estranho e perdemos a nossa sensibilidade. Ficamos autossuficientes, cheios de nós mesmos. Começamos a relativizar a palavra de Deus. Algumas coisas nós praticamos, outras já não é bem assim. E assim vai se instaurando no meio da igreja um espírito rebelde, com toda uma aparência de piedade. E nós precisamos ter cuidado. Então, o primeiro ponto, Satanás, ele tenta descredibilizar a palavra, a doutrina. Um segundo ponto, versículo 5 de Gênesis 3. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele atacou a palavra, agora ele está atacando o caráter de Deus. Deus é egoísta. Deus não quer que você coma, porque Deus sabe que quando você comer, você vai ser igual a Ele. Deus é um ser egoísta. Ele quer que você fique o tempo todo aí nessa vidinha, porque Ele sabe que no dia em que você comer desse fruto, você vai ser igualzinho a Ele. Então Ele já tentou descredibilizar a palavra e Eva foi. Agora Ele está atacando o caráter de Deus. Deus não é tão honesto e tão sincero assim como você pensa. Ele não é tão digno de confiança quanto você pensa. Ele é egoísta. Ele não quer que você seja igual a Ele. Ele agora está descredibilizando a pessoa. Enfraquece o peso da doutrina e ataca o caráter e as intenções do coração. Assim é o coração do rebelde. Ele descredibilizou a palavra. Agora ele precisa atacar o caráter daquele que traz a palavra. E é claro, qual é o pastor que não tem defeito? Me diga. Se você chegar perto de mim, você vai ver meus erros, minhas falhas, meus erros na minha família, meus erros na vida pessoal, porque eu não sou perfeito, eu sou homem como qualquer um de vocês. Apenas estou aqui por um chamado soberano de Deus e já me perguntei dezenas de vezes, por que eu? Tem tanta gente melhor do que eu, que poderia estar nesse lugar, mas a escolha dele é soberana. Você não sabe por quê? Porque se eu fosse analisar pelo olhar humano, eu não estaria mais aqui. E não entendo
Porque alguns ambicionam tanto esta posição. Ficar de lá criticando é fácil, porque o coração é rebelde. Porque as suas avaliações muitas vezes são superficiais. Você não está vendo do ponto de vista do coração de um pastor. Porque o coração de um pastor é diferente. Muitos são intolerantes, impacientes. O coração do pastor não é diferente. Ele está sempre acreditando que a ovelha vai se recuperar, que a ovelha vai se arrepender. Somos criticados pela igreja, por irmãos, porque os irmãos olham para certas situações e dizem assim: será que os pastores não estão vendo isso? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Será que os pastores não estão vendo isso? Mas eles não sabem que às vezes os pastores, nos bastidores, estão chorando, gemendo, fazendo de tudo para salvar uma vida, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. E nós não podemos perder, porque Jesus pagou um preço muito alto. Então pode atirar pedras em nós mesmos, não tem problema, a gente já está com couro grosso. Já engrossou o couro, o que é um dedo a menos no leproso, uma orelha a menos, arrancar o nariz, não é nada. Nós somos cobertos de falhas, de dificuldades, de problemas, somos problemáticos mesmos. Não temos nada de atrativo para Deus, mas Ele nos escolheu na sua soberania. Mas o rebelde, ele gosta de pegar e descredibilizar o caráter daqueles que estão à frente da obra. E ele vai procurando os seus associados no meio da igreja. Olha lá, você está vendo? Vê como é o filho dele. Ele fala lá, mas o filho dele é assim. Ele fala lá, mas a casa dele é assim. Olha a esposa dele. Olha como é que ele lida no trabalho dele. E isso vai criando dentro da igreja um ambiente maligno e diabólico. E Satanás vai ganhando os seus espaços. Então ele descredibiliza a palavra. E agora Satanás está tentando atacar o caráter de Deus. Colocou no coração de Eva uma ideia que jamais ela havia pensado. Em nenhum momento Eva havia pensado e questionado o caráter de Deus. Agora Satanás chega para ela e diz assim: olha, ele sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão e você será igual a ele. Ele não quer que seus olhos sejam abertos. Ele quer que você fique a vida toda assim. É assim que Satanás age, plantando a sua semente no coração do rebelde. E como os rebeldes sabem reproduzir essas falas com eficiência no meio da igreja? Enfraquece a doutrina e aí começam a atacar o caráter daqueles que estão à frente da obra. Esse é um espírito maligno e diabólico disseminado no meio da igreja. E assim ele vai arrebanhando aliados e contaminados, e os insatisfeitos vão todos se associando a ele. Esses comportamentos se encontram em todas as rebeliões surgidas na igreja do Senhor. Não é raro encontrarmos pessoas que não têm o menor temor em criticar as autoridades constituídas por Deus. Parêntese. Qualquer um de vocês pode chegar a qualquer um de nós pastores e nos questionar. Amém, pastores? Amém? Amém? Existe algum problema em relação a isso? Não. E nós, antes de sermos pastores, nós somos discípulos de Cristo. Antes de sermos pastores, nós somos discípulos de Jesus. E precisamos entender que se um irmão vem a nós com respeito, com amor e questiona alguma coisa, nós temos que ter a humildade para ouvir. Se estivermos errados, só meu irmão, me perdoe, eu errei, eu já fiz isso, já recebi críticas de irmãos vieram a mim fazer observações na minha vida. Eu sou meu irmão, é isso mesmo, eu estou errado mesmo. Você está errado, para que explicar? Para que se justificar? Qualquer um de nós pode ser questionado. Vocês não precisam ter medo de se aproximar de nós. Nós não temos que ter aqui uma postura de assustar vocês. Nós somos irmãos de vocês. Agora, cuidado com o espírito crítico e rebelde, que em vez de ir à pessoa certa, você sai fazendo comentários para outros.
e disseminando e se associando com pessoas amarguradas, insatisfeitas, que ficam dentro da igreja apenas para criticar e não para se sujeitar e se submeter. Então Satanás ele vai descredibilizando a palavra e depois ele tenta atacar o caráter de Deus. Todos esses comportamentos você vê nessas rebeliões que aconteceram tanto na igreja como lá no Velho Testamento. Enfraquece a palavra. Não é bem assim. Não é bem assim. E enfraquece o caráter daquele que está à frente da obra. Ele não é tão honesto quanto parece. As suas intenções não são tão puras. Devemos ter cuidado com isso. Queria analisar agora com vocês alguns comportamentos rebeldes. Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 27. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. Então, sem Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Uma das primeiras coisas que nós vemos aqui, irmãos, nos comportamentos rebeldes, é que o rebelde, ele tem prazer em revelar a fraqueza daqueles que estão sobre eles. Ele pega as fraquezas dos irmãos, dos pastores ou dos líderes que estão sobre ele, e ele tem prazer em revelar isso. Noé toma o seu vinho lá dentro da sua tenda, ficou alegre, embebedou-se, ficou nu dentro da tenda, e Cã, que era o filho, viu lá a nudez do pai, foi extremamente indiscreto e saiu divulgando e expondo o pai ao ridículo. Porque não tem gente que é assim? Não tem esposas que ridicularizam seus maridos? Não tem filhos que ridicularizam seus pais? Não tem irmãos dentro da igreja, dentro da congregação, que ridicularizam seus pastores? Aí Sem e Jafé, quando soube daquela história, pegam uma capa, entram de costas na tenda para não ver a nudez do pai, cobre o pai para que ele não ficasse exposto à vergonha, e sai sem olhar a nudez do seu pai. E quando Noé desperta do sono, do seu vinho, ele abençoa os filhos que fizeram isso e amaldiçoa Cã e o seu filho, porque provavelmente, me parece que aqui Canaã, que era filho de Cã, também participou daquela crítica ao seu avô. E o rebelde, ele tem prazer em revelar as fraquezas daqueles que estão sobre eles. Ele sente um deleite, enxerga lá e fica: está vendo fulano lá? Olha o que aconteceu com ele. Olha o que ele fez. Olha como ele é, olha como é a família dele. Ele sente prazer nisso. E os outros que estão ouvindo são contaminados com isso. Todos nós, amados irmãos, estamos rodeados de fraqueza. Mas tenha cuidado, porque quem chama os homens para a frente da sua obra é Deus. É Ele quem chama. E quando você ataca uma autoridade, você ataca a autoridade de Deus, não a nossa. Tem coisas que nós podemos até orar por você, como aconteceu com Miriam. Moisés orou por Miriam, mas Deus disse: não, deixa a sua oração de lado, porque agora é entre eu e ela. Nós precisamos ter cuidado com o espírito e o coração rebelde.
Pessoas que têm prazer em expor a fraqueza e as debilidades dos seus líderes, dos seus pastores, daqueles que estão sobre eles. Esses comportamentos rebeldes são extremamente danosos para a casa de Deus. A carne deleita-se em ver defeito na autoridade. Deleita-se. Ele sente um prazer em descobrir que em alguma área você é mais virtuoso do que eu. Você tem uma virtude em uma área que eu não tenho. E isso dá prazer, porque a carne deleita-se em expor a fraqueza das autoridades. Esse é um sentimento luciferiano, maligno, diabólico, uma semente que foi plantada por Satanás no coração dos homens. E a vida desses é um verdadeiro deserto e corre perigo de vida, inclusive. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Jesus disse: não temas aquele que pode matar a carne e depois não pode fazer mais nada. Temei aquele que depois de matar a carne tem poder para lançar o homem no inferno. É Satanás que tem esse poder? Não. Não. Quem é que tem esse poder? Deus. Deus. Satanás pode destruir a sua carne, mas ele não tem poder de lançar você no inferno. Mas Jesus está dizendo isso: não tema aquele. Mata a carne e não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que depois de matar a carne tem poder para lançar no inferno. Essas pessoas gostam de expor, gostam de maximizar os defeitos, os problemas, as dificuldades dos seus liderados. O rebelde precisa ressaltar os defeitos dos seus líderes para justificar os seus comportamentos. Então voltemos um pouco atrás. Satanás tenta descredibilizar a doutrina, dizendo: não é bem assim. Depois Satanás tenta descredibilizar o caráter, dizendo: ele não é tão honesto assim. E nos comportamentos rebeldes, uma das primeiras coisas que nós estamos vendo aqui é que o rebelde tem prazer em ressaltar as debilidades e fraquezas daqueles que estão sobre eles. Cuidado, meu irmão. Tema a Deus, porque esse Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temos que temê-lo. Mais um ponto. Números capítulo 12. Este caso aqui é um caso muitíssimo conhecido. Quem chamou Moisés? Quem deu a vocação a Moisés? Deus. Tinha alguma coisa errada em Miriam fazer uma crítica porque Moisés havia apanhado aquela mulher estrangeira para casar-se com ela? Havia algum problema nisso? Miriam, se ela repreendesse Moisés sem atacar o chamamento e a vocação de Moisés, não teria problema nenhum. Mas Miriam vai e diz: olha, o Senhor não fala somente por Moisés, não. O Senhor fala por nós também. Ela, em vez de atacar o problema do irmão dela particular, ela ataca diante de todos a vocação que Deus havia dado a Moisés. A vocação foi dada a Moisés, não foi dada a Arão e não foi dada a Miriam. Mas o espírito do coração dela era uma coisa de rebelião, atacando aquilo que Deus havia dado a Moisés. Aí Deus diz assim: vem cá, se tem profetas entre vós, eu, Senhor, falo com ele, em visão, em revelação ou por sonho. Mas não é assim com meu servo Moisés. Boca a boca eu falo com ele, e ele vê a aparência do Senhor. Como não temestes tu falar contra o meu servo Moisés? Deus sabia que o que Miriam iria promover no meio daquele arraial era uma grande rebelião contra a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. E aí Deus, quando se levanta, a nuvem se levanta da tenda. Arão olha para Miriam e ela estava completamente leprosa, branca como a neve. E aí Moisés roga: Senhor, tenha misericórdia. Deus disse: não, agora é comigo. Ela não mexeu com você, ela atacou a mim, ela atacou a vocação,
o chamamento que eu lhe dei. Agora resolvo entre eu e ela. Guarde suas orações. Ela ficou 7 dias fora do arraial, detida, e atrasando a caminhada do povo de Deus. O rebelde, ele gosta de atacar a vocação. Eu não sei se vocês já viram. Tenham cuidado quando você faz comparação entre pastor e pastor. Tenha cuidado quando você exalta um e minimiza o outro. Sobre cada pastor existe uma medida de graça. Você vai encontrar 5, 10 pastores, cada um com uma graça diferente, mas todos eles necessários para o corpo de Cristo. O presbitério, o ministério é plural, porque nenhum pastor tem tudo em si mesmo. Se o ministério desses homens, ou de um homem desse, fosse único, a igreja cresceria deformada. Mas Deus distribui a sua graça sobre cada um desses homens, para que todas as áreas da igreja sejam supridas. Existem áreas que Alcimar chega, que Carlos não vai conseguir chegar. E existem áreas que Carlos chega, que Cláudio não vai conseguir chegar, e vice-versa. Cada pastor tem uma graça para suprir todas as necessidades do corpo de Cristo. Se você pega e despreza um, porque ele não tem a mesma graça desse daqui, cuidado para você não estar atacando a vocação que Deus deu a esse homem. Porque o papel dele é importante no corpo de Cristo. Deus não deu tudo a um só. Ele repartiu entre os pastores que ele chamou para a obra. É por isso que o ministério é plural e a igreja não pode ser conduzida apenas por um homem. Os comportamentos rebeldes, eles gostam de minimizar a vocação, o chamamento. Eu já vi gente assim dizer, eu acho que fulano, esse camarada não é pastor, não foi chamado. Olha em que dimensão a pessoa entrou. Ela entrou numa área em que ela não tem a menor condição de saber, mas ela vai fazendo isso para outros, e atacando a vocação, e descredibilizando a pessoa. Cuidado com os comportamentos rebeldes. Faz comparação entre pastores e pastores, enfraquece a autoridade. Fulano é fraco. Deus não só fala por ele, não. Deus fala por todos nós. Nós precisamos saber cada um qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Precisamos aprender a respeitar os nossos líderes. Eu preciso aprender a respeitar e entender que Deus colocou esses homens na minha vida para me ajudar, para que eu cresça. Obediência não precisa de entendimento. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. O que foi que Deus explicou mais a Abraão? Não, Deus disse assim: Abraão, você vai andar 2.400 quilômetros a pé, que foi o percurso que ele fez, com um bocado de camelo. Você vai chegar lá no lugar onde tem água assim, tem um rio dessa forma, não. Deus disse assim: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. E pronto. Obediência não requer entendimento, requer um coração dobrado. Se você confia nos homens que estão sobre você, que esses homens estão alinhados com o coração de Deus. Muitas vezes você não está entendendo, mas acate, é para o seu bem. Às vezes você não está enxergando o que ele está enxergando, mas com certeza ele não quer o seu mal.